mundo que está chegando. Hoje estamos iniciando mais uma semana do nosso curso de filosofia, também a última semana do nosso curso, que passou muito rápido. Então, hoje também nós vamos encerrar a filosofia política. Então, bem-vindos mais uma vez. Peguem o material aí para anotação de vocês, então um caderno, caneta, lápis, enfim, o que vocês utilizam para fazer as anotações de vocês. E vamos lá. Então hoje nós vamos conhecer um pouco o filósofo Jean-Jacques Rousseau e um pouquinho da sua vida, porque aqui nós vamos dar ênfase na sua filosofia política. Então nós vamos estudá-lo mais enquanto cientista político do que a sua biografia, digamos assim, certo? Gente, o Rousseau, então, ele tratava, né, dos assuntos políticos, mas ele era um músico, tá? Ele era um músico e ele não era francês, ele era suíço. E ele saiu da Suíça, né, e foi para a França, foi para Paris. E quando ele chegou lá, ele se deparou com uma realidade muito feia, certo? Eles estavam vivendo um período de muita desigualdade. Então, o Rousseau, quando se deparou com aquela realidade, ele passou a pensar na sociedade, a pensar nas desigualdades e formas de contornar e transformar a realidade vivida ali. Então, a desigualdade, e aqui a gente pode até trazer um exemplo, uma sugestão para vocês, eu vou trazer, que é a seguinte: existe um filme que se chama O Perfume. Ele é um filme que eu já trabalhei com os educandos do curso popular que eu trabalho, de educação popular, para tratar do contratualismo em Rousseau, mas ele é um filme de suspense, tá? Ele é um filme até um pouco de terror, mas ele é um filme que ao mesmo tempo retrata a realidade de Paris, né? Porque hoje a gente vê uma Paris muito linda, mas não era desse jeito. Então a gente viveu um momento de desigualdade, vamos pensar assim. E nesse filme, o personagem central é muito pobre, né? Ele trabalhava num cortiço e ele foi fazer uma entrega, né? Dos couros, enfim. E aí ele anda numa das ruas principais e ele tem o olfato muito aguçado, muito desenvolvido. Então ele sente todos os cheiros ali naquele momento. E aí eles retratam isso, um lugar muito sujo, as pessoas muito sujas, assim, o mínimo de dignidade. E ao mesmo tempo, muito perto dali, outras pessoas muito chiques, com muito dinheiro, vivendo, comprando perfumes e em grifes e tal. Então, é muito interessante a fotografia desse filme, né? E como é retratado. E esse momento a gente consegue linkar com um momento. Então imaginem, se vocês verem esse filme, o personagem central, imaginem Rousseau chegando e vendo tudo aquilo, né? Então ele é um filósofo influente, como eu falei, ele era músico, então ele não tratava somente da política, ele tratava de outras vertentes. E ele também foi um pedagogo de formação, então ele passou a pensar a educação, a pedagogia, tendo a criança como foco de suas discussões e suas reflexões. Então ele também é uma peça importante
nesse sentido, certo? Mas agora vamos ver um pouco do contratualismo e do pensamento político de Rousseau. Era só uma breve introdução. E se vocês assistirem o filme O Perfume, depois me contem o que vocês acharam do filme e da realidade, né, de Paris. Vamos iniciar por essa frase aqui de Rousseau, tá bom? O homem nasce livre e por toda parte encontra-se em cadeias. O que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles. Como adveio tal mudança? Então, esse trecho é do livro O Contrato Social, no capítulo 1, de Rousseau. Então tá. Sabemos que o Rousseau é um contratualista, certo? Eu já tinha comentado com vocês que ele fazia parte, né, dessa tríade, né? Ele era o terceiro contratualista que nós iríamos estudar. Então, nós estudamos Thomas Hobbes, nós estudamos John Locke e hoje nós vamos estudar o Rousseau. Agora, o Rousseau, ele tem um pensamento, quando a gente fala lá que todos tratam do estado de natureza, né? Ele já inicia com um pensamento que se contrapõe ao pensamento de Thomas Hobbes. Por quê? Porque para Thomas Hobbes, né, o estado de natureza era um estado de guerra. E ele dizia que o homem era mau, era cruel, era um ser desprezível e que vivia nesse estado de guerra. Bom, para Rousseau, o homem é bom por natureza, tá? Ele chama de o bom selvagem, mas o homem nasce bom. A propriedade privada o corrompe. Então, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então, ele já está indo contra esse pensamento de Thomas Hobbes, certo? O momento que Rousseau vivia, ele era um iluminista, assim como John Locke, e o seu pensamento fomentou ali a Revolução Francesa, tá? Então, esse momento que ele estava vivendo, ele já tinha um pensamento inovador, um pensamento que ia contra esses outros contratualistas, certo? Ele diz que o homem é bom por natureza, mas que a sociedade o corrompe. Agora, para ele, qual era o papel do Estado? Para que viria o contrato social? Por que o homem cria um Estado, né? Para que exista um controle das desigualdades. Essas desigualdades, elas vieram a partir da criação da propriedade privada. Com esse desenvolvimento, com essa criação, e aí ele está indo contra o pensamento de John Locke, né? Que falava que era um direito natural a propriedade e que o contrato social ele tem que assegurar que essa propriedade continue sendo tua. Esse seria o papel de um Estado, do governo. O Rousseau, ele diz que o problema da sociedade é a propriedade privada. Por quê? Por exemplo, a desigualdade se faz, por exemplo, assim. A Márcia tem um terreno muito fértil, muito grande, muito maravilhoso. A Maria tem um terreno mediano que só dá milho. E o Luiz não tem um terreno. A família da Márcia é rica, todo mundo tem uma alimentação saudável, eles vivem da venda do que eles plantam. A Maria vende milho, tem uma vida mais ou menos, e o Luiz não tem nada. Ele não tem trabalho, ele não tem casa, não tem propriedade. Então, é tudo muito desigual. Rousseau vai contra isso. Ele diz que para uma sociedade viver bem, para que tudo flua bem, precisa existir uma igualdade, né? Não poderia existir pessoas com muito e pessoas sem nada, né? Então, seria papel do Estado controlar, tá? Essa desigualdade que está acontecendo, frear essa desigualdade que veio a partir da propriedade privada. E com isso, o governo civil, para Rousseau, está relacionado
a vontade geral. O que seria a vontade geral? Bom, o governo que pode frear, tá? Um governo que pode frear essa desigualdade é um governo oriundo da vontade geral. A vontade geral seria a democracia. Então, eles vivem um período ainda de monarquia, né? Então, quando aconteceu a Revolução Industrial, nós tínhamos o quê? Luís XVI no comando, né? A Revolução Industrial veio, o que aconteceu com a Revolução Francesa? Desculpa, a doida. A Revolução Francesa aconteceu, e o que aconteceu com Luís XVI? Ficou sem cabeça. E aqui a gente já consegue trazer para aquele pensamento da nossa aula de Maquiavel. Porque lembram que eu falei para vocês que um governante deve ser temido e amado, mas se ele não for amado, que ele seja temido, porque é melhor ser temido do que amado, mas nunca odiado. Vejam, Luís XVI chegou ao ponto de ser odiado, e o povo, claro, a gente está falando de um outro período, de um outro momento da história, mas o povo foi lá e, né, durante a Revolução Francesa. O povo se uniu, o povo fez acontecer, tá? Então, o pensamento do Rousseau vem dessa forma. Nós queremos um governante, a construção de um Estado que freie a desigualdade social. E as pessoas que vão estar à frente, né, deste governo, vão estar lá por vontade do povo, e a gente tem a democracia. Então, ele queria que os governantes estivessem lá no poder de forma democrática. Então, vejam só, um filósofo contratualista, mas que pensava diferente dos outros dois contratualistas. Então, ele se opõe ao pensamento de Thomas Hobbes, dizendo que o homem não é mau. O homem é bom por natureza. Só que a sociedade, e mais especificamente a propriedade privada, o corrompe, certo? Assim como ele se opõe a um pensamento de John Locke, onde John Locke diz que todos temos direito à propriedade privada. Então, não a dar a propriedade. Se tu tem, garantir que tu continue tendo. E o Rousseau é contra esse pensamento, né? A propriedade privada causa desigualdade, certo? Mas ele não era um comunista, nem um socialista, certo? Ele não era. Mas ele foi muito importante para a sua época. E aí, deu para entender um pouquinho sobre o pensamento de Rousseau? Interessante, né? Pensar nesse filósofo, nessa figura que se opõe aos outros contratualistas. Eu acredito que ele é uma figura muito importante na filosofia, na história, na pedagogia. Ele é importante em várias vertentes do conhecimento. Agora vamos encerrar aqui com mais um trecho de uma obra, mais um trecho da obra Contrato Social de Rousseau. Diz assim: encontrar uma arma de associação que defenda e proteja de toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, não obedeça, portanto, senão a si mesmo, e permaneça tão livre como anteriormente. Tal é o problema fundamental cuja solução é dada pelo contrato social. Então, Jean-Jacques Rousseau, Contrato Social, capítulo 6. Conseguiram entender um pouco desse pensamento? Vocês gostaram de estudar a filosofia política? Vocês viram cada filósofo político de um período diferente, com pensamentos diferentes, né? Então, a gente teve lá o Maquiavel, depois a gente teve o Thomas Hobbes, depois John Locke, e agora a gente encerra com o grande Rousseau. Então, vamos fazer uma questão para fixar o conteúdo. Vamos lá? O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles.
A ordem social é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina da natureza. Funda-se, portanto, em convenções. A respeito da citação de Rousseau, é correto afirmar, letra A, aproxima-se do pensamento absolutista que atribuía aos reis o direito divino de manter a ordem social. B, filia-se ao pensamento cristão por atribuir a todos os homens uma condição de submissão semelhante à escravatura. C, filia-se ao pensamento abolicionista por denunciar a escravidão praticada na América ao longo do século XIX. D, aproxima-se do pensamento anarquista que estabelece que o Estado deve ser abolido e a sociedade governada por autogestão. E, aproxima-se do pensamento iluminista ao conceber a ordem social como um direito sagrado que deve garantir a liberdade e a autonomia dos homens. Pausem o vídeo e tentem fazer a questão. Vamos lá. A respeito da citação de Rousseau, é correto afirmar. Vamos lá. A letra A nos fala assim, ó. Aproxima-se do pensamento absolutista que atribuía aos reis o direito divino de manter a ordem social. Não é a letra A. Rousseau, ele não defende um governo absolutista, né? Quem fala de governo absolutista é Maquiavel, é Thomas Hobbes, não é Rousseau. A letra B fala assim, filia-se ao pensamento cristão por atribuir a todos os homens uma condição de submissão semelhante à escravatura. Não também, né? E quando a gente fala de condição de submissão semelhante à escravatura, a gente traz um pensamento de John Locke, né? Mas ao mesmo tempo a gente está falando de um pensamento cristão que pode nos levar para a Idade Média. Ambos não tem nada a ver com Rousseau, tá? Rousseau, ele era totalmente contra a escravidão, certo? Ele não concordava com isso. C. Filia-se ao pensamento abolicionista por denunciar a escravidão praticada na América ao longo do século XIX, não também. Letra D. Aproxima-se do pensamento anarquista, que estabelece que o Estado deve ser abolido e a sociedade governada por autogestão. Não é a D também, porque ele não se opõe a um Estado. Ele acha que nós devemos sim ter uma gestão, ter um Estado, mas que essa gestão ela deve ter sido criada democraticamente. Então, a vontade do povo, né, colocaria pessoas para governar. Ele não acredita num governo absolutista, né? Mas ele acha que sim, nós deveríamos ter a gestão de um Estado, nós deveríamos ter governantes. Ele não era um anarquista, ele não tinha um pensamento anarquista. A autogestão para Rousseau não funcionaria, mas o povo democraticamente poderia eleger os seus governantes. A resposta certa, então, é a letra E, porque aproxima-se do pensamento iluminista. Rousseau era um iluminista, ao conceber a ordem social como um direito sagrado, que deve garantir, a liberdade e a autonomia dos homens. Então, ele acha, sim, que nós devemos ter uma organização social, um governo, mas que esse governo tem que nos garantir a liberdade, a autonomia dos homens e também frear a desigualdade social, né? Que estava acontecendo naquele período por culpa, né, segundo a visão de Rousseau, da criação da propriedade privada. Então, espero que vocês tenham entendido o conteúdo, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu confesso que eu gosto bastante de estudar Rousseau, acho interessante, acho gostoso de estudar. Então, espero que vocês também tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de se inscrever, de curtir,
de ativar ali as notificações. Se vocês quiserem trocar uma ideia sobre Rousseau ou sobre qualquer outro assunto que nós tenhamos abordado na aula ou nas aulas ou não, tá? A gente não precisa ter falado disso também, de algum assunto que vocês tenham interesse em discutir. Podem comentar aqui ou podem me mandar por e-mail. Vocês têm o meu e-mail. É só me mandar que eu respondo. Não se esqueçam de assistir as outras aulas do curso, que também são importantes. E lembrem que eu estou fazendo tudo cronologicamente, estou fazendo por temas também, tá tudo separado por temas. E esse é um curso que vai certificá-los. Então, são 2 certificados de 6 horas. Então, é importante que vocês assistam todos os vídeos para validar estes certificados que vocês irão receber. Certo? Sempre falo isso, mas eu acho que é importante a gente reforçar. Então, um beijo, se cuidem. Terminamos filosofia política. Nossa próxima aula é sobre filosofia contemporânea. Um beijo para vocês e tchau, tchau!